O IBAMA suspendeu novas autorizações para caça de javalis no Brasil. Por meio do boletim do Sistema de Informações de Manejo, é levado em conta o Decreto de Armas de 21 de julho de 2023, que determina que a emissão dessas licenças de caça deverá ser feita pelo Exército. No caso de novas autorizações, elas deverão ser emitidas, então, pelo Exército, como eu disse. Já as autorizações antigas, feitas pelo IBAMA antes de 21 de julho de 2023, continuam vigentes até a data de validade expressa no documento. A suspensão de autorização para caça por parte do IBAMA preocupa o setor agropecuário. Isso porque o javali é considerado uma praga. Ele destrói lavouras, ataca animais de criação como galinhas, bezerros e tem um potencial para transmissão de doenças. Nas imagens que você vai conferir agora, é possível ver alguns desses estragos em produções. Por onde passa o javali, é isso que você vê, lavouras destruídas, além de impactos no meio ambiente, como em nascentes, por exemplo. Por falta de predadores naturais, os javalis têm se reproduzido em larga escala nas áreas rurais brasileiras e gerado sérios problemas. O Exército confirmou que desde a publicação do Decreto das Armas, cabe ao órgão emitir o certificado para a prática de caça, assim como é responsável pelo registro das armas de fogo dos caçadores. Em relação às liberações de guias de tráfego para as armas de fogo do caçador, o Exército informou que vai ser necessário apresentar documento expedido pelo IBAMA que comprove a necessidade de abate de fauna invasora com dados da espécie, perímetro e prazo para o encerramento da atividade. E disse que, caso o caçador registrado não apresente o documento, o comando do Exército ficará impedido de conceder, autorizar a guia de trânsito para a atividade de caça. A gente vai conversar agora com Álvaro Moavadi, diretor da Sociedade Brasileira para a Conservação da Fauna. Álvaro, primeiramente, tá certo o jeitinho que eu falei seu nome? Seja bem-vindo. Muito obrigado, Kelly. Sim, está correto, sim. Muito bom. Obrigada por estar conosco. E a primeira pergunta é: qual o efeito dessa suspensão de autorização por parte do IBAMA para caça e manejo do javali no Brasil? Bom, Kelly, na realidade, todos nós fomos, vamos dizer, de certa forma, pegos de surpresa quando esse decreto, o 1615, ele repassou ao Exército Brasileiro a determinação de regulamentar, de autorizar o controle de uma espécie animal, né? Uma espécie de fauna exótica invasora e que comprovadamente causa tantos danos, mas eu diria não somente para quem atua no agro, para o setor produtivo, mas principalmente para a questão do meio ambiente. Existe um reconhecimento internacional, a União Internacional para a Conservação da Natureza, a IUCN, ela vaticina, ela determina que o javali, o Suscrofa, é uma das piores espécies invasoras hoje presentes no planeta. Não há dúvida nenhuma que é necessário uma forma de manejo, de controle. Todos nós sabemos, por ampla experiência, que nós não conseguiremos erradicar o javali do território brasileiro, porque isso nunca ocorreu. Com exceção de casos pontuais em ilhas do Pacífico, que por sua situação geográfica facilitavam, vamos dizer assim, um cercamento em termos de controle desses indivíduos, nunca mais se houve um caso de sucesso de controle do Suscrofa, né? Se nós pegarmos exemplos, eu estive muito tempo atuando na América do Norte. Se nós pegarmos, por exemplo, casos de estados como o Texas, né? O Texas é um estado norte-americano, como todos nós, todo o setor rural sabem, um estado com muita produção, né? Com uma cultura rural muito forte. E o Texas tem também, outra característica, uma cultura bastante armamentista, diríamos assim. É o estado considerado mais armamentista
da América do Norte. E mesmo com toda essa cultura armamentista vamos dizer, uma expertise em utilização de armas de fogo e uma legislação extremamente condescendente, e eu diria até liberal em termos de controle de espécies exóticas invasoras, especialmente do javali, do javaporco, que são seus híbridos que atuam lá em estado selvagem, ainda assim não se consegue fazer uma eliminação dessa espécie. Um aspecto que vale se citar, Kellen, que se fala muito hoje em dia, e eu respeito, mas discordo, quando alguns setores ambientalistas citam que a questão das armadilhas pode ser a solução na questão do controle do javali. Não existe uma solução específica. É necessário que haja uma série de ações conjuntas e que essas ações conjuntas possam culminar em um desbaste populacional. Quando nós falamos de javali, temos de falar de desbaste populacional. Não há como eliminar a espécie. Em relação à armadilha... Essa é uma situação, só para a gente focar em algumas questões que são de dores da nossa audiência, né? Com a decisão do IBAMA, agora, há uma dificuldade maior para fazer o manejo e controle de javali. E essa medida do IBAMA também vale para outras pragas de porte semelhante? Na realidade, o decreto 1.615, na hora que ele passa para o Exército, ele cria uma lacuna, eu diria assim, operacional do controle do javali. Nós sabemos, e foi bem dito por você, que as autorizações que estão vigentes, ainda as emitidas via CIMAF e IBAMA, elas estão valendo. Só que essas autorizações, elas têm um prazo de vigência, algumas de curto prazo, enfim, 2, 3 meses, no máximo isso. O que vai ocorrer? Eu temo particularmente que a gente sabe todo o processo que é para um órgão como o Exército Brasileiro se adequar e, inclusive, se viabilizar dentro de um setor que, não há dúvida, é relativamente novo para ele, essa questão de manejo de fauna, né? E aí ainda tem essa interação com o IBAMA, que você também bem citou, que o IBAMA vai ter que determinar, que caracterizar uma situação para que possa repassar ao Exército Brasileiro, para que ele possa, então, dar entendimento disso e emitir essas autorizações. Isso me preocupa muito, porque no momento ainda tem um grande número de autorizações vigentes, ou seja, essa praga nacional, o javali, ela está sendo ainda controlada, mas a curto prazo essas autorizações vencerão. E como vai ficar o produtor rural? Como vai ficar o universo do agro brasileiro sem nenhum tipo de controle de uma espécie que tem uma proliferação quase similar, se diz, a ratos? Álvaro, essa é uma pergunta que eu devolvo para você. Como será feito o manejo? Como vai ficar o setor agro? Quais as consequências se alguém fizer o manejo dessa praga sem as autorizações devidas? A gente cria um grande problema. Na realidade, a partir do momento que há um decreto, que há um ato legal que determina, que normatiza o controle do suscrofa, do javali, ao cidadão não cumprir esse enquadramento legal, ele está descumprindo a lei, com todas as consequências legais que isso pode ocorrer. E isso me parece muito injusto, e é muito injusto, porque o produtor rural, que está no campo, que está na situação real, ele não tem outra alternativa se não controlar. Quando você fala, às vezes, de grandes propriedades, o dano do javali é importante? Sim, é importante. Mas quando você fala de pequenas propriedades, que é a maior parte da realidade brasileira, uma vara de javalis atacando uma lavoura de milho, ela pode destruir toda a produção de uma família. Então, além de tudo, quase que cruel, desumano se permitir que isso ocorra. Eu realmente espero que, nesse momento, o Exército Brasileiro, a gente sabe de toda a competência, e em conjunto com o órgão ambiental, no caso o IBAMA, se unam para dar celeridade para que possa-se, a curto prazo, antes de vencerem essas autorizações atuais,
que possamos ter uma condição que permita novamente o controle dessa praga que é o javali no território nacional. Álvaro, para quem está sendo apresentado por esse tema pela primeira vez, está vendo imagens do javali aqui na tela e pode ficar sensibilizado pela natureza do animal. Mas são muitas as imagens também que circulam nas redes sociais das devastações de lavouras, como você mesmo disse, fora os relatos que eu recebi pelas redes sociais de morte de animais, de ataques, a bezerros, a ovelhas, entre outras consequências que esse animal, essa praga, o javali, acaba trazendo para as unidades produtivas de comida no Brasil, para a agropecuária. Quando você diz que você deseja que não fique mais difícil conseguir essa licença, mas você diz que isso pode acontecer por causa de toda uma burocracia e etc., você está dizendo que a gente pode enfrentar um ciclo de perdas econômicas muito relevantes daqui para frente em função dessa dificuldade adicional que foi criada para o manejo dessa praga, Álvaro? Eu não tenho dúvida disso, Kelly. Isso me preocupa bastante e deve preocupar fortemente o setor produtivo. Eu não tenho dúvida que as entidades ruralistas nesse momento, como o CNA, como as entidades regionais, estão debruçadas nesse tema com toda a devida atenção que é necessária. Por quê? Porque não somente a questão da perda de lavouras, mas principalmente a questão das zoonoses, né? O javali é um vetor de grande número de zoonoses que nós não teríamos tempo para citar, citaria aftosa, mal de Algés, que um grande número, né? E a liberdade desses indivíduos sem o devido controle, sem dúvida, eles vão trazer um risco, inclusive para exportação de carne suína brasileira, porque esse é um fator muito importante que não é, em certos momentos, citado. Álvaro, inclusive a Sociedade Rural Brasileira enviou uma nota para a gente, eu vou apresentar na sequência, chamando a atenção para as preocupações até para a aftosa e para a pecuária brasileira com um eventual descontrole da população de javalis no Brasil. É isso que você está chamando a atenção? Quais são as 3 principais doenças que podem ser transmitidas desta praga para a produção agropecuária e gerar um risco sanitário? Na realidade, eu focaria extremamente pela realidade. Nós temos a aftosa, que é uma realidade que hoje o Brasil ele vive um momento extremamente positivo nesse sentido, mas a aftosa o javali, por sua capilaridade, por sua condição um javali, ele anda quilômetros numa noite, então ele tem uma condição de distribuição, de resistência, de viabilidade ambiental, que se torna um vetor, diríamos assim, tristemente extraordinário. Depois existem outras zoonoses, o mal de Algés, tantas outras que são muito preocupantes para que mas eu focaria principalmente o setor suíno, mas principalmente para o grande criador, a questão da aftosa. A aftosa realmente é um problema que pode desencadear, eu diria que quase que uma tragédia para o agro nacional, graças à questão do javali em estado selvagem. Álvaro, você vê alguma saída de curto prazo para a gente não vir aqui apenas apresentar o desafio e não trazer um horizonte de uma perspectiva positiva para quem tem esse problema ali batendo a porta, né, na sua produção, nos seus prejuízos econômicos? Tem alguma luz no fim do túnel, alguma situação de curto prazo que você acha que pode resolver esse impasse do momento? Na realidade, se fala muito, vale citar, a questão eu comecei a citar da questão do uso de armadilhas, né? Só que a armadilha, ela exige do produtor rural um nível de investimento, de manejo. Você não pode instalar uma armadilha e deixar a armadilha lá, porque o animal ele vai cair não somente o que você quer, o sustrofa, mas como outras espécies similares, né? O cateto, o queixado, enfim, tantas outras de fauna autóctone. Então, você exige com a armadilha que haja um acompanhamento diário. Então, além do custo da implantação da armadilha, você tem que ter ou o próprio ruralista, ou o próprio proprietário rural, ou um funcionário, enfim, que vá lá e confira a armadilha. E ao conferir, se houver indivíduos dentro, ele tem que fazer o abate
que também é com arma de fogo. Então, não há dúvida, no mundo inteiro, Keren, a forma mais eficiente para estar provado, para o controle de uma espécie com essa abrangência que tem o javali, é a utilização de busca ativa, ou seja, como se diz no popular, o caçador com utilização de arma de fogo, porque ele não implica no investimento direto do proprietário rural, ele terceiriza sem custo esse controle e ele tem um nível de viabilidade que é muito maior. Quanto à sua pergunta, para que você finalize, eu coloco assim, na realidade, Keren, a expectativa, eu repito, que nós temos é que, reconhecendo a gravidade do problema, tanto o Exército Brasileiro quanto o IBAMA se unam e cheguem a um denominador comum rapidamente para que o controle do javali no território nacional possa ter continuidade da forma como vinha ocorrendo. Muito bem. Álvaro Moavadi, diretor da Sociedade Brasileira para a Conservação da Fauna, muito obrigada pelos seus esclarecimentos. Volte sempre, Álvaro. Muito obrigado. Até a próxima. O Hora H do Agro convidou o IBAMA para participar aqui do programa, mas o Instituto afirmou que não havia disponibilidade para um representante estar conosco. Em um comunicado, a Sociedade Rural Brasileira manifestou preocupação com a suspensão de novas autorizações de caças de javalis. Segundo a entidade, a presença de espécies exóticas como o javali não só traz prejuízos ambientais, como também vem gerando importantes impactos econômicos para a agricultura brasileira. E alerta ainda para os riscos sanitários para a pecuária nacional, já que os javalis são reservatórios de várias doenças, como a peste suína clássica e a febre aftosa. A entidade pede que o Ministério da Agricultura resolva o impasse com celeridade e que diz que a burocracia não pode colocar em risco o status sanitário do país e o trabalho de retirada da vacinação contra a aftosa do rebanho brasileiro. A entidade enviou o mesmo documento ao IBAMA, manifestando a preocupação. O documento teve assinatura conjunta de entidades do agro, como a Associação dos Produtores de Soja, Milho, Criadores de Animais, entre outros. O Hora H do Agro também solicitou um posicionamento ao Ministério da Agricultura, mas até o fechamento desta edição não recebemos um retorno sobre o tema.